Sexta-feira tem o nosso quadro, e o de hoje aqui promete. Roda a vinheta. Toda sexta-feira quem vem ao programa tem que responder essa pergunta: quem é melhor? E a de hoje é sobre centroavantes que atuam no futebol brasileiro. A gente pegou 9 camisas 9 por ofício. Pedro, que está no banco, se bem que ele treinou como titular nessa semana. Será que vem surpresa aí amanhã? O próprio Gabigol, aniversariante da semana, Luizito Soares, Ener Valencia, Vitor Roque, Rony, Tiquinho Soares pode voltar ao Botafogo nesse sábado, Germán e Hulk. 9 camisas 9 com destaque no futebol brasileiro. Para você, Paulo Nunes, que já fez tanto centroavante feliz nessa vida, quem é um? Você pode escolher assim, quem se descarta desses 9 e quem que é o melhor camisa 9 hoje em atividade no futebol brasileiro? Não vou descartar nenhum desses aí. Eu também queria qualquer um no meu time. Qualquer um fechava o olho. Nossa, mas assim, eu vou pro cara que tá me enchendo meus olhos desde o começo, Tiquinho. Tiquinho tá... Apesar que muitos aí também estão brilhando, mas o Tiquinho pra mim é diferencial. Nesse Campeonato Brasileiro é diferencial. Serginho. Cara, que difícil, né? Você pode escolher vários critérios, né? O critério agora, por exemplo, talvez o Valencia seja o cara que chame mais atenção. Critério técnico ali, o Soares é o cara que, disparado, o melhor de todos esses centroavantes. O Tiquinho fez o melhor campeonato. Cara, eu acho que eu vou de Vitor Roque pelo futuro, pelo o cara mais promissor, o cara que talvez vai resolver a nossa vida de seleção brasileira. Roger. Vitor Roque, Tiquinho e você, hein? Num todo, o melhor, né? Tudo que já mostrou Soares, o mais promissor, Vitor Roque, o mais letal, Cano. Vocês estão escolhendo quantos? A melhor fase, Tiquinho. Para aí. O mais decisivo, Gabigol. O mais decisivo, Gabigol. O mais importante para um time, Hulk. O mais coletivo, Rony. O mais coletivo, Rony. O que oferece o melhor Risoli, Gabigol. E aí, Roger, para de sacanagem. Valência e Pedro, muito bons também. Pronto, falei todo mundo aí. Qual desse você Só o Tiquinho que você não falou? Falei pro Tiquinho, melhor momento. Qual desse você pega pro seu time? Agora. Se eu tenho um dinheiro para comprar, Isso. a longo prazo eu ia pensar no Vitor Roque. Mas Pra jogar domingo. Domingo contra quem, aonde? Cara, ele é muito que eu preciso? Ele é liso, né, cara? Qual o time que eu É tenho? liso, né? Olha o meu meia que joga próximo dele. Você pode montar o time à vontade, Se eu tenho o Paulo do Nunes, seu camisa 9. Paulo Nunes, eu ia buscar alguém que cabeceie bem. De repente o Pedro ali de meio da área, mais alto e tal. Se eu tenho se eu tenho assim... Maquinha ensaboado, né? Não, esse aí, ó, vou te falar uma coisa. É 50%, ele escolheu impugnar isso daí, né, cara? Ele escolheu todos os centroavantes. Tem que impugnar, né, cara? Não, eu dei Parece uma político mineiro isso aí, cara, né? Não dá. Gosto do Cruzeiro, mas também gosto do América, sem descartar o Galo, né, cara? O Botafogo tá bem, mas o Fluminense também tá É junto. teu quadro. Não é pra isso o teu Cara, quadro. você botou 1, 2, 3, 4, 5, 10? 9 camisas 9. Espetaculares aí. Sim, mas são pra vocês verem como a gente tá bem servido nessa posição do futebol brasileiro. Tá me olhando ainda? Claro, tô esperando a sua resposta. Não, já falou O os diretor nomes. se autoriza a seguir o programa Gostou com a dos sua meus resposta. óculos novos? Sim, gostei. Eu até esqueci de falar dos Então tá óculos bom. dele, que tá Então, psicólogo. Soares, pela obra-prima da história do Olha, cada um escolheu um. Ah, não, você foi de... Não, foi de Tiquinho, pô. Tiquinho. Ele tá falando de obra prima, tá Roque, falando de quem tá Roque, jogando. Soares, que legal, cara. Que legal. Tiquinho, absurdo. Muito bem, cara. Vocês viram como a gente tá bem servido de centroavante. Exatamente, não tá. E os que ficaram sem ser escolhidos estão muito bem. Vocês viram como a gente tá bem servido. Eu escolhi os 9, né? Na verdade. Bom, o jogo desse sábado tem esse tema como centroavante muito forte, né? Nos dois times. No Botafogo, por exemplo, fica essa expectativa. Tiquinho Soares, que já voltou a treinar, ele será escalado? As informações que a gente tem do Botafogo da semana... E você não botou Diego Costa ali também, que é o reserva do Tiquinho, que pode ser o titular junto com o Tiquinho, né? Sim. O PR foi convocado nessa semana. Merecidíssimo a convocação. O time vem de uma eliminação. Depois vocês me digam se essa eliminação tem impacto para o Botafogo no jogo de sábado. E a grande notícia é o Tiquinho voltando a treinar. Só que ele voltou a treinar com
com o time sub-20. Pode ser que hoje ele treine com os titulares. Até aqui ele treinou com o time sub-20. Até aqui quando? Até esse momento. Mas não tem informação. Até onde eu sei. Ontem. Então, mas o treinamento no sub-20 não foi porque o time principal estava na Argentina? Claro. Só tô dizendo que até o momento ele não treinou com o time principal ainda. É normal também você voltar contra o sub-20, fazer um treinamento com o coletivo. Até aqui ele não treinou com o time principal. E o treinador do sub-20 morrendo de medo. Não encosta nele. Pelo amor de Deus. Faz coletivo, caramba. Ó, precisamos fazer uma... Chiquinho dominou. Ele recebeu a bola, ninguém encosta. Então, ó, o Botafogo vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana. O Botafogo tá com uma diferença enorme pro Palmeiras. A questão é que o Botafogo não conquista há muito tempo. O Palmeiras... em uma rodada pode reduzir para 8? Será que isso pode... Sim, será que isso tem algum impacto, assim, algum temor? Como é que vocês enxergam o ambiente alvinegro para o jogo Eu acho que essa derrota não tem impacto nenhum. Até porque eu não vi o Botafogo em nenhum momento interessadíssimo na Sul-Americana. As partidas, mesmo em casa, foram partidas meia-bocas, vamos dizer assim, do Botafogo na Sul-Americana. Então, eu não vi o Botafogo fazendo questão da Sul-Americana. Então, sair... Eu acho que até pela maneira que enfrentou o Defensa fora de casa. Foi com um time bem alternativo, não jogou bem, mudou a zaga e priorizando demais o jogo de sábado, o jogo contra o Flamengo, porque ganhou do Bahia. Foi Bahia, né? Não foi? Ganhou do Bahia no final de semana e tinha uma semana para jogar contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo é importante pela rivalidade, por manter o 100% em casa e por não deixar o Palmeiras permanecer pelo menos com 11 pontos de diferença. Então eu acho que o Botafogo priorizou o Campeonato Brasileiro, claramente. E até pela recepção do torcedor. O torcedor foi para o aeroporto confraternizar com os caras. Entendemos que saímos de uma competição que a gente em nenhum momento teve como prioridade. E agora sim, essa reta final de Campeonato Brasileiro, vamos todo mundo se abraçar para manter essa diferença e ser campeão. Eu acho que impacto nenhum vai ter. Eu acho que não, impacto nenhum. E se perder pro Flamengo, não vai ter a ver com essa eliminação. Lógico que não. E assim, a única coisa que me chama a atenção, Roger, Serginho, André, eu acho que o correto, eu penso assim, né, que o Bruno Lage fez correto em preservar. Eu acho que o título mais importante, para mim, com certeza, é o brasileiro. Lógico que ele queria ganhar a Sul-Americana, mas ele preservou sempre que podia preservar na Sul-Americana. A minha única preocupação é que ele está mudando o seu sistema, a sua formatação no time que é alternativo e também no time quando joga titular. Porque assim, Roger, eu acho que o DNA, para mim, o DNA desse Botafogo é o 4-3-3, é que dá essa condição do Botafogo utilizar muito quando joga em casa o seu tapetinho, que é velocidade pelos lados, transições rápidas, e eu tô vendo que ele está tentando colocar um 4-4-2, ou um cara que joga de lado trazendo sempre para dentro. Ele está tentando, de alguma forma, botar não dois velocistas pelos lados. Ele não está botando. Um velocista de um lado, ele tá mudando cara mais cadenciado. Exato. Ele já botou isso contra o Curitiba, o Sauer. E aí ele contra o Bahia, ele botou o Segovinha. Ou às vezes o Pires também joga por ali. Então assim, ele, na minha opinião, ele está tentando implementar esse que eu acho que é o pensamento dele. Só que todas as vezes ele está mudando, aí ele muda no segundo tempo, a equipe cresce, porque é a essência do Botafogo. A minha única preocupação é essa com o time. Se ele vai continuar ainda tentando mudar essa formatação da equipe. Deixa eu lembrar o jogo da ida, foi um jogo no Maracanã. Jogaço do Botafogo. Que eu acho que foi assim, um sinal muito forte do Botafogo, assim, opa, vou disputar esse campeonato lá em cima, né? O Botafogo já tinha vencido o São Paulo em casa, já tinha vencido o Bahia fora. E aí foi encarar o Flamengo no Maracanã. A gente não sabia que o Botafogo era essa máquina. E como visitante, o Botafogo, além de envolver o Flamengo, de ter sido muito perigoso, jogou boa parte da partida aí, com a menos. Esse lance aí. Logo depois o Flamengo diminuiu para 2-1, né? Porque o Botafogo fez 2-0 no primeiro tempo, aí o Flamengo fez 2-1 com o Léo Pereira. Todo mundo achava agora o Flamengo vai empatar o jogo e vai virar. O Botafogo, esse é o gol do Léo Pereira, né? E logo depois o Tietchan faz uma jogada do lado direito espetacular e deixa o Tiquinho na cara do gol, olha só. Aí, ó, passa no meio de 3. E aí deixa pro Tiquinho, ele faz o terceiro. O Tiquinho participou dos 3 gols. Ele teve participação nos 3 gols do Botafogo naquele dia. O Léo Pereira ainda faz 3-2, mas o Botafogo era soberano, mesmo com -1, bem posicionado.
agredindo, organizado. saindo em velocidade e o Perfeito. Tentando voltar no tempo, foi o jogo, repito, o Botafogo vinha de 2 vitórias. São Paulo no tapetinho, Bahia fora, em que ele não teve assim um grande rendimento, mas Nem venceu. contra o São Paulo. Um jogo que não foi assim E brilhante. aí esse né? jogo esse despertou divisor muita de gente. águas. Opa, olha esse Botafogo. O Perry pegou super bem. O Tiquinho já teve uma grande atuação. Acho que foi o jogo que Tietê jogou muito. que projetou o Botafogo como protagonista do campeonato. Aquela vitória no Maracanã. Foi. Agora, a minha curiosidade para esse jogo do sábado é um pouco o comportamento do Botafogo com relação ao Flamengo, do tipo assim, eu vou entregar a ansiedade, diga. Só para ilustrar aquilo que o Paulinho tá falando, contra o Inter ele também jogou assim. Jogou. Com o Sauer e com o Lucas Pires. Ele tá jogando sempre com 4 Lucas meias. Fernandes, o Gabriel que é o Pires. Ele tá jogando Quando sempre ele com não 4 tinha o meias, Tiquinho. E aí no intervalo ele Ele troca, ele ele botou tá o modificando centroavante, sempre, o Janderson e o Luiz Henrique para ter essas Ele vem insistindo nessa duas formatação. flechas pelos lados. Perdão. Não, imagina. E, então, assim, o Botafogo pode entregar a ansiedade pro Flamengo, porque o Flamengo, obviamente, está ansioso, precisa fazer alguma coisa, né? O Flamengo tá ansioso? Acho que tá, né? Eu acho que o Flamengo... O brasileiro? Não, o Flamengo tem que dar uma resposta à sua torcida. Se a gente fizer uma enquete agora, né? Quem são os melhores times dessa semana no Rio, coisa e tal. A gente vai ficar na dúvida se é o Botafogo ou o Fluminense. O Fluminense foi uma grande semana, coisa do Flamengo é o terceiro. Há quanto tempo a gente não vê o Flamengo... É que eu noto tudo menos ansioso. Eu vejo o Flamengo desinteressado, desmobilizado, desengajado, desorganizado, ansioso eu não vejo. Eu acho que o torcedor do Flamengo gostaria de ver o time ansioso, inclusive. Mas nem isso o Flamengo tem. Nervoso. Tem muita gente que precisa dar resposta. Os jogadores precisam dar resposta. O São Paulo tem que dar resposta. Eles são em dívida, né? Então, assim... Eu acho que mais do que resposta, Serginho, você tem que mudar o ambiente interno. E o ambiente interno, para ser mudado, é só com vitória. Não adianta. O Flamengo tem uma final importante. Se perder esse jogo... Quantos jogos tem antes aí? 3 ou 4? Deve ser 3, Final né? da Copa do Brasil? Ah, não. Eu acho que é menos. Dia 17, 2 jogos só. Então só tem 2 jogos. Exatamente. Então são 2 jogos para você ansioso, mudar sim. ambiente, para mudar vestiário. E é vencendo só. Só. Não tem outro jeito, Paulinho? Você já viu mudar ambiente? Não adianta se perder, não adianta ninguém vai ficar... Aí é pior ainda, vai Você sabe piorando. que eu tô lembrando de um jogo sábado à noite contra o Bragantino. O Bragantino vinha de O vitória. problema do contra o Flamengo é esse, coisa só e tal. só tinha um penabinho. O problema do Flamengo é esse. Toda vez que ele tem uma semana de treinamento, ele piora. E Ele nessa desanima, semana ele desanima. foi informado que a demissão do São Paulo foi debatida e refutada, né? O presidente bancou. A torcida foi fazer esse protesto ridículo na festa do Gabigol, no horário de folga dele, festejando o aniversário dele. E com tempo para descansar. Porra, o cara não pode estar com a família dele, não pode E estar aí a informação que eu acho, assim, aquela que eu realmente gosto de debater pro jogo, que é o fato de ele ter treinado com o Pedro de titular na semana. Será, cara? Seria uma reviravolta. No lugar do Gabriel. Seria No lugar do Gabriel? Seria uma reviravolta gigante, né, cara? Ele treinou. Não quer dizer que ele vai jogar com isso. E com três zagueiros, mas com Pulgar, né? Fazendo essa função de 3 zagueiros, né? Então é aquela questão híbrida do sair... Vai mudar de novo, né? Resumindo. Seria uma reviravolta Mas pelo menos... gigante. Mas ele tá mudando, ele tá continuando. Né? Ele tá mantendo essa Até isso tem uma unidade. expectativa muito grande, né? Mas ele tem que tentar escalação fazer do uma tirar o coisa, Gabigol. né? Se o Tiquinho joga, se o Pedro joga. Ué, mas pela torcida o Gabigol não tem que jogar mesmo. Que Brincadeira, duvido. né? A maioria da torcida tá do lado do Gabriel. Mas... Jogão, né, cara? O Sport TV transmite. Obrigado. Faz aí o 4K. o merchan que eu vou estar lá. E depois eu melhoro, troca de passes na sequência. Você imagina a carinha do Paulo Nunes aqui em 4K. Fica perfeito, Sérgio. Fica perfeito, Serginho, aquela definição. Sérgio, assim, o que tá mostra a acontecendo com animação. essa 4K comigo, ela tá absurda. Tá me rendendo. Tá te rendendo Tô te rendendo o quê, mano? Trabalho. Você Trabalho, Roger. Você enxerga favoritismo de quanto pro Botafogo nesse jogo? Quer ver? Vou pensar bem pra não jogo é chamar muito traiçoeiro, atenção. hein? Porque é um clássico absurdo. Só que como tá jogando, aí vou entrar naquele outro lado também. Eu acho que o Botafogo, se continuar o Bruno com essa formatação de 4-4-2, pra esperar pro segundo tempo, pode ser tarde. Eu boto 55-45 pro Botafogo hoje. 55-45. 45. Serginho?
Eu vou de 60. O time que tem 100% de aproveitamento em casa, 100% 60% pro Botafogo, por ser clássico, né? Mas assim, a fase dos dois, o Botafogo tá muito melhor que o Flamengo. 55-45. Botafogo também. Botafogo. Bom, é um clássico. E eu fico imaginando assim, porque são 2 clássicos entre os times, já tirando o favoritômetro e voltando. Não sei se você pode chamar de briga, eu vou chamar de corrida, né? Uma corrida em que você tem um competidor muito na frente e o outro bem atrás, esperando que o da frente dê algum tropeço, se canse. E o outro tem que ganhar sempre, né? Mas você imagina, o Botafogo joga sábado. Até agora no Newton Santos ele ganhou os 11 jogos que disputou e sofreu apenas 3 gols. É muito impressionante isso. Impressionante. Só 3 times conseguiram marcar gol no Botafogo no tapetinho. E pouquíssimo São Paulo, Inter... Não, Curitiba, São Paulo e Inter. Curitiba, Inter e pouquíssimo desses jogos, ou quase nenhum, você vai falar assim, o Botafogo ganhou, mas não merecia. Não, o Botafogo em casa, ele se impôs em todos os jogos. Todos os jogos. E desses 3 jogos, de repente, vai ser o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Do Curitiba. Possível.